No programa especial de hoje, vamos até o Laboratório de Virologia da UFRJ, onde trabalha Pedro Henrique. Vamos também conhecer a família do estudante em um passeio. Pedro Henrique está na Faculdade de Microbiologia e Imunologia e faz um projeto de extensão no Laboratório de Virologia da UFRJ. Laboratório. Sentado em frente a uma bancada, rapaz usa pipeta para pôr líquido azul dentro de um tubo de ensaio. Meu nome é Pedro Henrique Carlos de Souza, tenho 25 anos. Eu sou deficiente auditivo bilateral, que é decorrente da síndrome de Ehlers-Danlos, que causou a fragilidade nas articulações do ouvido, que deu a deficiência. E tenho baixa visão também, decorrente da síndrome, foi diminuindo a visão ao longo do tempo, além de uma catarata. A síndrome de Ehlers-Danlos é uma síndrome genética, que ela é rara, e ela afeta principalmente o tecido conectivo, que é composto de colágeno e que está presente na maior parte do corpo. Para a questão auditiva, eu tenho que usar aparelho auditivo, porque hoje a porcentagem estimada de perda auditiva está em torno de 70%. Então, se eu tirar o aparelho, eu não vou conseguir falar com as pessoas tão facilmente. Pedro Henrique encaixa o tubo de ensaio com líquido azul em uma grade onde há outros tubos. Ele pega um tubo vazio e escreve nele. O meu interesse sempre foi justamente por essa parte da saúde, de pesquisar especialmente as síndromes genéticas, a origem, o que causa, como tratar, como intervir. Só que no curso de microbiologia eu acabei descobrindo, ampliando esse leque, porque lidar com o universo microscópico acabou se tornando uma paixão para mim. Porque antes disso eu via o universo que todo mundo vê, as pessoas e tal. E isso é bonito, realmente, é bonito. Mas quando você começa a olhar mais, numa escala menor, você começa a ver que o universo não se resume a isso, sabe? E aí você ter a possibilidade de trabalhar com isso, entender a dinâmica desses micróbios com o universo ao redor, para mim é muito fascinante. O meu dia a dia inclui, basicamente, experimentos de inoculação de micróbios, transporte de cultura e tal. É um laboratório que eu, particularmente, me senti muito em casa para trabalhar. Todo mundo foi muito bem receptivo. Eu considero que um ambiente de trabalho mais receptivo influencia diretamente no resultado que eu, como profissional com deficiência, vou ter. Porque eu estou num lugar que é mais fechado, mais lento, que as pessoas não lidam muito bem com certas limitações, a tendência é que eu vá oferecer resultados menores. E, consequentemente, ao longo do tempo, isso vai me afetar negativamente. Agora, se eu estou num ambiente que é mais receptivo, eu me sinto mais à vontade para trabalhar e, principalmente, me sinto mais à vontade para errar e aprender. Sentado à bancada, um homem manipula um microscópio. Ao lado, Pedro Henrique e uma mulher em pé observam. Eu conheci meu professor através da minha melhor amiga aqui na faculdade. E porque até então, eu não tinha ideia de um laboratório para poder fazer estágio. Ele ensina o que tem que ensinar, mas ele ensina de modo leve. Então, fica fácil de aprender. Meu nome é Maulori Curia Cabral, sou professor do Departamento de Virologia do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da UFRJ. Trabalho aqui desde 1979 e tenho o privilégio de ter no laboratório o Pedro como estagiário. Nesse momento, nós estamos numa sala de aula prática do Instituto de Microbiologia, onde os alunos do curso de Microbiologia e Imunologia têm acesso a aprender fazendo. Nós trabalhamos com situações relacionadas à dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos no ambiente urbano. O Pedro veio para somar. A mulher aperta botões no microscópio e uma luz acende. Mauroli gira as lentes no microscópio. Pedro observa. A Ana, ela é meio veterana. Digamos que ela foi a pessoa que me introduziu na vida aqui dentro da faculdade. Porque eu sempre fui muito tímido. Até por questão da deficiência, eu fico mais fechado na minha. Então ela foi aquela pessoa que chegou assim para mim: oi, tudo bem? E aí ela começou a me apresentar o curso, me apresentar a faculdade.
me apresentar o laboratório. Meu nome é Ana Carolina Gomes da Silva, eu sou estagiária aqui do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes. Minha relação com o Pedro nós temos a relação tanto profissional quanto pessoal, que ele é meu melhor amigo aqui na faculdade, uma pessoa que me ajudou bastante. E no laboratório ele me ajuda com os meus projetos, por exemplo, se eu estiver precisando fazer algum experimento, ele me ajuda a pegar as coisas. Eu também sirvo para instruir ele um pouco, porque talvez quando ele começar mesmo na linha de projeto, talvez seja a mesma que a minha. Então, minha função é meio que sendo instrutora e também aprendendo junto com ele. Ana olha pelos visores do microscópio. Ao lado, Mauroli e Pedro observam. Por mais que a gente queira que a sociedade se abra para as pessoas com deficiência, mas a gente também precisa estar aberto para a sociedade, para não só mostrar a deficiência em si, mas mostrar que mesmo com a deficiência, a gente também tem um potencial enorme. Pedro olha pelos visores do microscópio e gira uma roda com várias lentes. Ana em pé ao fundo. Dica: Placa: Jardim Botânico do Recife. Entrada: árvores ao fundo. Meu nome é Zenaide Magalhães, eu sou arquiteta, trabalho na Prefeitura do Recife e estou gestora do Jardim Botânico do Recife. O primeiro passo que tem no Jardim Botânico para ele ser acessível é que todas as áreas são de livre acesso. Então você não tem local que cria barreira, então você não tem degrau. Tudo é calçada, rampa, você tem o guarda-corpo para proteção, tem o piso direcional, tem também banheiros acessíveis, o bebedouro é acessível, para que a pessoa tenha realmente todo acesso. No centro de uma área externa cercada de verde, Zenaide em pé olha para a copa das árvores. Nós temos 3 coleções científicas catalogadas, que são as coleções de cactos, bromélias e de orquídeas. Além disso, o Jardim Botânico ele possui o Jardim Sensorial, que é um jardim especial, onde a gente tem diversas plantas e o visitante pode fazer uma experiência de trabalhar a natureza através dos 5 sentidos. Então ele percebe pela textura, pela cor, pelo sabor, o odor e também pelos sons, porque a gente tem uma parte que é aquática. O jardim sensorial para a pessoa que tem deficiência visual, ele é uma das áreas mais interessantes. Eu até costumo brincar assim que é o parque de diversão, porque de todas as coleções que nós temos é onde ele pode realmente perceber a natureza. E o jardim ele é todo acessível. A sinalização do jardim sensorial é toda em braille. Uma mulher e um homem cegos tocam em plantas que estão em vasos. Uma mulher vidente os acompanha. Meu nome é Maria Laura, sou estagiária daqui de Jardim Botânico, sou monitora, sou estudante de Biologia. O papel do monitor é apresentar toda a dependência do Jardim Botânico. Também a gente faz o trabalho de educação ambiental, explicando toda a importância do ecossistema, da nossa natureza. No treinamento, a gente aprendeu a como lidar com as pessoas com deficiência auditiva, visual e deficiência física. A gente explica que tem os banheiros acessíveis a eles, a gente guia os deficientes visuais para cada espaço. Em frente a um canteiro com vasos de plantas, homem lê a etiqueta em braille. Ele se curva e cheira uma das plantas. A de sabores pode destacar um pedaço e experimentar. Isso aqui é? Isso aí é a placa de odor. Essa aqui. Aí começa os sabores. Pode tirar um pedacinho, né? Pode tirar uma folha. Manjericão. O homem pega um pedaço da folha e leva até o nariz. Cebolinho. Cebolinha. O homem lê a etiqueta. Amora. Cadê? Folhas grandes, né? Isso. Eles tocam nas folhas. Babosa, ela é espinhosa. Cuidado. É isso que eu ia avisar. Né? Já peguei. Ela é pontuda e nas extremidades... Só que no meio ela é bem fofinha. Eles param em frente a um tanque com água e plantas. Isso aqui é um lago, ou não? Não seria isso aqui?
seria realmente só... Mas tem peixe também aqui? Tem os peixes pequenininhos. É um tanquezinho para acomodar as plantas, né? É, as aquáticas. As aquáticas. Ah, são plantas aquáticas. Aqui é o pau de jangada. É uma espécie nativa da Mata Atlântica, essa é a arbórea. Ela é uma grande árvore, só que ainda está bem pequenininha. Pode tocar na folha. Arbórea. Isso. Ela Uma árvore enorme. Mais para cá. Sim, eu acho que é bem atrás dela. Isso aqui. Ela fica enorme, essa árvore, é? Fica. Os 3 tocam nas folhas do pau de jangada. Tem o nome pau de jangada, porque a madeira dela é muito resistente e é leve. Ela na água, ela boia. Também é chamada o pau que boia. Ah, o pau que boia. Então o nome pau de jangada porque se fazia muita embarcação com a madeira do pau de jangada. Que devido a esse uso, ela ficou ameaçada de extinção. Hoje em dia está proibida, ela é protegida, não se pode mais fazer embarcações. Eles continuam caminhando pelo jardim sensorial. Uma menina acompanha o grupo e anda de mãos dadas com a mulher cega. Meu nome é André Damião, sou diretor da Associação Pernambucana de Cegos em Recife e sou cego total. Eu achei interessante porque nos possibilitou de conhecer as plantas, tanto os nomes científicos como como o nome popular nós já conhecemos, e também a questão do toque, a textura de algumas plantas que nós não conhecíamos. Eu me chamo Marli Prazeres, sou deficiente visual, adquirida, né? Perdi aos 19 anos e para mim é um mundo novo, conhecer com o tato a textura, o odor das plantas, porque antes, quando a gente enxerga é uma sensação muito diferente, né? Do que quando a gente perde a visão, é como se eu estivesse entrando num mundo novo. Então, para mim, eu conheço as plantas, muitas delas, mas para mim hoje é novidade. Porque quando a gente enxerga, a gente se preocupa em ver. E hoje a sensibilidade é muito mais forte do que a visão. Meu nome é André Samara, eu sou filha da Marli. Eu gostei daqui porque a minha mãe, como vários deficientes visuais ou físicos, podem ter o acesso de conhecer mais o Jardim Botânico. Iandra, Marli e André caminham pelo Jardim Botânico. O Jardim Botânico ele é gratuito. O visitante pode vir de terça a domingo, de 9 às 15h30 e não precisa agendar. Você vem, faz a visita espontânea. O visitante pode também fazer a trilha, que é a caminhada ecológica, com grupos de 25 pessoas. Para fazer o agendamento, ele liga para o 0 Operador 81 3355 0000 ou 3355 0002. Nós também temos o Facebook do Jardim Botânico, que é Jardim Botânico do Recife, onde ele vai encontrar também sempre as agendas do nosso calendário ecológico, que são eventos temáticos que estão acontecendo durante o ano. Então, para se manter informado, é só entrar em contato. Folhagens vermelhas. Acompanhamos um passeio de Pedro Henrique com sua mãe Maria, com seu irmão João Carlos e sua sobrinha Maria Eduarda. Conheça essa família. Uma mulher de mãos dadas com Pedro. Ao lado deles, um homem segura uma menina no colo. Eles caminham por uma área pavimentada. Como a relação lá em casa, a família é muito próxima, a gente tenta, na medida do possível, tirar os finais de semana para a gente fazer algum passeio, dar alguma volta. Especialmente depois que a minha sobrinha nasceu, né, a Maria Eduarda. Ela com 4 anos, uma criança agitada, sempre quer fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, hoje a gente está aqui no Parque Guimle para dar um passeio com ela e mais tarde a gente vai dar um pulo lá no Museu Histórico Nacional para mostrar as coisas boas que a gente tem para mostrar para ela e, óbvio, né, a gente acaba aproveitando junto. Maria Eduarda sentada à beira de um lago com patos. Pedro agachado ao lado. Eles alimentam os patos. Com relação ao nosso convívio assim, dentro de casa, nosso dia a dia, que sempre marcou a nossa relação, foi aquela compreensão mútua, sabe? Todo mundo ali tem as suas dificuldades, todo mundo entende que sozinho ninguém vai conseguir avançar muita coisa. Maria Eduarda em cima de um trepa-trepa. O homem em pé próximo ao brinquedo ampara a menina. Pedro ao lado. Por meu pai ter falecido muito cedo, o meu irmão, que é meu único irmão, acabou se tornando aquela figura masculina da casa. E em especial na época da escola, ele foi a pessoa que me ajudou
a desenvolver a minha cara de pau assim, diante do preconceito, diante da exclusão que as pessoas, que os alunos exerciam sobre mim. Então, ele foi, de certa forma, a minha inspiração assim, para eu ser quem eu sou hoje. Maria Eduarda desce de costas do trepa-trepa e caminha em direção a Pedro Henrique e ao homem. Sou João Carlos, sou auxiliar financeiro, sou irmão mais velho do Pedro Henrique. Minha relação com o Pedro sempre foi, no início, foi uma relação muito assim, de cuidado, não devido à síndrome dele, mas sim pela questão de ser irmão mais velho e com o passar dos anos perdemos nosso pai, então foi uma certa responsabilidade que eu tomei para mim. Mas com o passar dos anos foi uma questão mais de parceria. Assim, a gente passou a curtir as mesmas coisas, gostar a mesma musicalidade, a mesma questão cultural, né? Então, nossa relação com o passar dos anos foi assim, mas questão de dividir, né? Compartilhar os gostos musicais, culturais, questão profissional futura, né? A qual a gente está alcançando hoje. Pedro passou a ser para mim exemplo, porque ele aprendeu a driblar essa situação, aprendeu a ser autoconfiante, né? A andar com as próprias pernas. Hoje, Pedro Henrique, eu posso dizer que posso ficar tranquilo com ele, porque ele sabe entrar e sair de qualquer lugar, independente da síndrome dele. Se eu for definir o Pedro, eu coloco ele como um cara ousado e transparente. Transparente porque ele não esconde a síndrome dele. Não só a síndrome dele, tudo na vida dele. Ele é um cara bastante transparente. Ele não teme apresentar às pessoas o que ele é. Eu tenho mais que orgulho do Pedro. Para mim, o Pedro é uma referência. Pedro observa os patos no lago. Em seguida, ele, o irmão, a mulher e Maria Eduarda entram no Museu Histórico Nacional. Se hoje eu tenho o meu diagnóstico estabelecido, se hoje eu tenho um tratamento que funciona, eu devo, graças à minha família, mas também graças principalmente à minha mãe. Meu nome é Maria Eloy, eu sou a mãe do Pedro. Pedro tem 25 anos e, assim, eu sempre estive do lado do Pedro, sempre estimulei o Pedro a estar sempre de cabeça erguida. E assim, sempre coloquei na escola e sempre disse para ele que ele era igual a todo mundo, que ele não era diferente. Sempre fiz com que ele aprendesse que ele é verdadeiro, ele é real, que não precisa ter medo, vergonha, porque o preconceito existe, né? Eu sempre procurei dizer por Pedro que ele teria que ser forte e enfrentar todas as dificuldades, porque eu sempre fui uma pessoa de nunca desistir e enfrentar sempre essa dificuldade. E ele teve problema na escola, quando ele começou, logo de pequenininho, ele para se entrosar com os colegas, se entrosar com as professoras. Inclusive, no primeiro ano, ele ficou muito fechado, calado na dele, né? E aí logo eu comecei um tratamento, né, para ele, um tratamento psicológico. E aí essa médica começou a nos ajudar, a levar ele para cima. Daí eu comecei a falar, filho, você não pode parar, você tem que levantar a cabeça. E aí chegou um ponto que ele mesmo já por si próprio já se defendia, já corria atrás do que ele queria e não deixava que o preconceito abafasse ele. Hoje eu vejo o Pedro com outros olhos. O Pedro é um menino inteligente, ele fez o colégio, fez os cursos que ele queria, fez vestibular, passou para microbiologia, hoje faz estágio. Resumindo a história, o Pedro Henrique é o meu orgulho. Interior do museu. Pedro Henrique, a mãe, o irmão e Maria Eduarda passam em frente à carruagem. O que eu digo para as pessoas com deficiências ou com alguma síndrome rara é para não desistir. A vida é difícil, o mundo é difícil. A nossa vida, particularmente, ela tende a ser mais difícil do que a da maioria. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que fazer da dificuldade uma oportunidade. A gente tem que mostrar para as pessoas que, apesar de tudo, das limitações, apesar das dificuldades que a gente possa ter, seja pela deficiência, seja pela síndrome, a gente tem que mostrar que a gente é capaz de superar. Porque o mundo só acredita quando a gente se mostra.
E a gente só vai se mostrar se a gente tiver a iniciativa de ir lá e fazer, de dar a cara a tapa, de mostrar que eu não sou um alienígena, de que eu não sou incapaz. Eu tenho minhas necessidades? Tenho. Tenho minhas dificuldades? Tenho. Mas eu posso superar e eu vou superar. E tentar passar isso adiante. Porque às vezes o que a gente precisa é só de um braço amigo. E qual o melhor amigo que a gente pode ter, se não uma outra pessoa que te entende? Então, assim, eu até convido as pessoas que tenham deficiência, que passam por essa situação, a se unirem. A união da gente dá uma força incrível. Porque a gente sozinho, a gente se sente muito frágil. Mas quando a gente está em grupo, quando a gente compartilha do mesmo sentimento, da mesma causa, aquele sentimento ganha força. E essa força é o suficiente para a gente conseguir mostrar para o mundo que a gente existe, que a gente é capaz, que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode superar qualquer dificuldade que a gente tiver. Pedro Henrique caminha pelo parque. Dica: Céu nublado. Barco em forma de bola flutua na Lagoa Rodrigo de Freitas. Oi, gente. Sou a Fernanda, Honorato pelo programa especial. E hoje estou na Lagoa Rodrigo de Freitas para conhecer um lindo projeto das bolas flutuantes. E eu vou conversar com a Kelly, que é a marinheira, e a Erika vai me explicar tudo isso. Me conta um pouquinho desses passeios. São passeios, Fernanda, de duração de 25 minutos pela lagoa, com as bolinhas têm motor elétrico, o marinheiro que conduz, são 10 lugares por bolinha. A gente vai até o meio da lagoa e retorna para cá. Fernanda caminha por um deck ao lado de uma menina que também tem síndrome de Down. Eu estou com a minha amiga Maiara, que vai fazer esse passeio lindo comigo. O que você acha desse passeio? Vai ser maravilhoso, vai ser radical. Então vamos embora nessa? Vambora, gente! Fernanda e Maiara dentro da floatball em movimento. Da janela da floatball, elas veem prédios e morro ao fundo. Fernanda observa a vista pela janela da floatball. E essa paisagem aqui, linda? Que você me diz? É maravilhoso. Lagoa. Kelly, você é a marinheira. Me conta um pouquinho como é que funciona o seu treinamento. Fernanda, nós somos treinados pelo Projeto Grael, né? Eles têm todo um incentivo para pessoas com deficiência. Eles ensinam como a gente, né, ter todo um cuidado, toda uma técnica. Nós temos combate a incêndio, nós temos salvatagem, nós temos primeiros socorros. Então, assim, eu acho que com esse treinamento, com o aparato que as bolinhas têm, com todo o projeto de segurança, eu acho um passeio bem seguro para pessoas com deficiências. Fernanda e Maiara observam pela janela. Outra floatball ao fundo. Manda um recadinho para o nosso público do programa especial. Queria convidar todos vocês para virem conhecer as floatball, as bolas flutuantes. A lagoa é um espaço lindo. Dá para fazer piquenique a bordo, dá para você trazer o seu namorado, a sua família, sua mãe, os seus amigos. Fernanda e Maiara na floatball sentadas ao lado de uma mulher. Elas olham pela janela. Floatball flutua. Para quem quiser mais informações, como é que faz para entrar em contato com vocês? Pelo site floatball.com.br. E a gente sai direto daqui do Complexo do Lagum, de quarta a domingo. E pessoas com deficiência é gratuidade. Convido a todos vocês para virem conhecer. Floatball gira na água. De dentro dela, Fernanda dá tchau.